Fala pessoal, Cauê para mais um vídeo e dessa vez a gente vai abordar um assunto extremamente importante, que é o que você deve fazer para evitar e parar com o ciclo de percas, o ciclo de não sair do lugar, aquele momento em que você já sabe o que tem que fazer, você já tem uma estratégia definida, até sabe qual gerenciamento você deve executar no dia a dia, mas você se vê num ciclo em que você não sai do lugar. Eu costumo dizer que esse é o último estágio para você atingir a consistência. Você literalmente trava, você não perde, você não ganha, ou você perde pouco, ou você ganha pouco, mas você fica num looping, você não consegue sair do lugar. Hoje a gente vai falar sobre isso, que até o final tem bastante dica. Sem mais delongas, direto ao ponto, essa é uma parte crucial e muito importante que dificilmente a gente vê alguém falando sobre isso. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Na realidade é que para o iniciante não é tão interessante e vende pouco, né? Então, o que é mais interessante se postar no YouTube ou nas redes sociais? Como ficar rico em 10 dias? Como ficar rico em um mês? Como ganhar $100 por dia? Então, isso vai ser o assunto em que vai realmente atrair o iniciante. Eu não estou preocupado com isso, a minha ideia sempre é trazer o que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, fico extremamente feliz quando eu recebo mensagens nas minhas redes sociais de pessoas que só com um pouco que eu posto aqui no YouTube já começam a ver resultados. Não tô nem falando dos alunos. E mesmo assim, esse assunto ele é importante, porque por mais que você tenha uma boa estratégia, uma boa gestão, se você não souber, você acaba ficando nesse loop, nesse ciclo, e tem pessoas que não saem dele. E é por isso que o tempo de processo de consistência, ele é diferente de uma pessoa para outra. Você precisa entender isso. De repente, fulano conseguiu ficar consistente, dominar e passar esse processo com 2, 3 anos, 1 ano. Difícil. 2, 3 anos. Mas ciclano, 10 anos, 12 anos. Não sei. Então ele demorou para atingir essa maturidade emocional. É isso que eu quero explicar para vocês. Porque tanto para você gerenciar o seu próprio capital e a conta que você está operando, tanto para você que está fazendo um teste, passa no teste, passa na sua conta. Quando chega na fase de saque, na fase de fazer o seu colchão, na última fase, você se vê travado e não consegue e entra nesse ciclo. Por quê? Porque você está nesse processo final. Você passou no seu teste, e aí você tá na fase do saque, naquele finalzinho, e você vai num looping, e se você não resolver isso, você não sai do lugar. A primeira coisa que você precisa entender é que o mercado, ele exige que você seja profissional, ponto. Eu sei que é meio idiota eu falar isso, mas é que tem pessoas que às vezes acabam levando isso como uma coisa simples, uma renda extra, alguma coisinha que ela vai fazer ali, e assim, se você não tiver nisso aqui por amor, e gostar realmente de fazer isso daqui, muita dor no coração, eu vou falar que você não vai dar certo nisso daqui. Então, se eu tô nisso daqui até hoje, é porque realmente entrou na minha veia, eu realmente gosto de fazer isso aqui. Eu tive outras profissões, eu tive carreira, eu tive outras coisas em que eu fiz e eu larguei tudo para ficar só nisso daqui. Então, se você não tiver amor do que você faz, não gostar disso daqui, e não entender que isso aqui é para você, você não vai conseguir passar por esses processos, porque eles são doloridos. São partes do processo em que vai precisar fazer coisas que vão além do natural no seu cotidiano. Então, se eu não gostar disso aqui, se eu não tiver amor, não tiver paixão nisso daqui, eu não vou conseguir me debruçar no livro, não vou conseguir estudar da forma que tem que ser estudado. Então, no início, eu ficava 24 horas por dia olhando o gráfico e analisando e estudando, entendendo que eu precisava ser o mais profissional possível. Então, se você não for profissional nisso daqui, não entender que você precisa ser o mais profissional possível, e você só vai conseguir êxito nisso se você realmente for apaixonado pela profissão, esse é o primeiro ponto. A gente pode dar um exemplo de uma pessoa que está num emprego em que ela, de repente, não gosta de fazer aquilo, ela é balconista em algum lugar, e ela sabe que ela está estudando para alguma outra coisa e aquele emprego é passageiro. Ela não vai dar o melhor ali. Ela não vai se empenhar para de repente ser promovida, para de repente fazer alguma coisa, porque não é aquilo que ela ama fazer. Talvez o que ela ama é outra coisa, ela está estudando na faculdade para fazer uma outra profissão. Então, se você não amar isso aqui, o que a gente vê muitas vezes são pessoas que amam o dinheiro, tá fazendo pelo dinheiro. Não que dinheiro não é importante, dinheiro é importante, mas o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Então você tem que ser o mais profissional possível, o mais impecável possível. Eu sempre falo isso nos vídeos e eu vou sempre voltar nesse assunto e bater nessa tecla porque é muito importante. A segunda coisa que você precisa fazer, e tá atrelada com a primeira, é ser impecável na sua gestão, é ser impecável no que você se propôs a fazer no seu dia. Muito importante entender que nem sempre você vai ter trade, nem sempre você vai ter operação, e se você fez determinada análise antes do seu dia,
é ali que você vai buscar o seu trade, é ali que você vai fazer a sua oportunidade. Então você tem que ter a paciência para esperar o mercado chegar naquela determinada região. E o que acontece é completamente diferente. Você muitas vezes nem faz a análise prévia, não faz análise no dia seguinte, quando fecha o mercado, fazer um fechamento, entender o que aconteceu e se você vai fazer alguma coisa no dia seguinte. Você abre no dia para ver o que tem e busca operações ali durante o dia para ver se o mercado vai te dar alguma coisa, sem analisar se realmente está interessante fazer alguma coisa naquele dia. Entender que você tem que estar preparado previamente é muito importante. Faça sua análise todos os dias antes do mercado abrir e entenda se aquele dia ele é interessante para você atuar. A gente tem que entender que nossa função como analista, como operador de mercado, é buscar movimentos lógicos e antecipadamente. Então, se você fez uma análise no dia e entendeu que o dia seguinte ele não é interessante pela região que está, hoje era um dia desse, era um dia que não estava muito interessante para mim, mesmo com bons movimentos, mas eu já estava previamente ali entendendo que não seria um dia muito interessante. Então, se você identificar que o dia ele não é interessante, você tem que ir com mais cautela ou talvez ficar de fora e só atuar quando o mercado chegar na sua região. O que acontece muitas vezes é o contrário, você marca uma região, deixa o seu ponto marcado e aí o mercado vai demorar muitas vezes para chegar lá, você esquece que tem o dia inteiro para esse preço trabalhar e você começa a buscar operações em regiões neutras. E regiões neutras não têm volume suficiente, não tem pontos de ancoragem certo, e você acaba fazendo operações em que muitas vezes vão te violinar. Existem operacionais em técnicas que você pode fazer isso, mas são casos e casos. Você precisa ter um volume muito forte e experiência também. Então, principalmente se você está no início, não vale a pena. O mais interessante é que você marque a sua região, você espere o preço chegar nessa sua região e ali você vai atuar. Você está fazendo um teste de repente numa mesa, você está com o seu capital ali extremamente apertado com gerenciamento e tendo poucas oportunidades. O que é mais interessante para você? Esperar o mercado chegar na sua região para que você execute sua operação ali, mesmo que tenha poucas oportunidades no dia, mas mais assertivas, ou ficar batendo até ele chegar lá e de repente tomando stop, e quando o mercado chega na sua região, você não tem mais munição para trocar, você não tem mais como executar nenhuma operação porque você atingiu o seu limite de perca, e aí você se depara de repente com o mercado chegando na tua região e dando um lindo de um trade, e você ficando de fora. Ou no cenário ainda que é pior, você acaba clicando lá na região que chegou e aí você acaba tomando um stop a mais do que você já tinha tomado, o que seria para você um stop só, porque você esperaria chegar na sua região e te daria um stop e é completamente normal, se torna um stop a mais de uma sequência de stops que você tomou. Então faça a mesma coisa, você precisa fazer a mesma coisa todos os dias, sempre. Então se você está hoje com uma conta pequena, quando você tiver com uma conta grande, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Não adianta você achar que hoje eu estou fazendo isso porque a minha conta é pequena. Quando eu tiver uma conta grande, eu não vou fazer isso. Hoje eu estou fazendo isso porque eu estou na fase de teste. Quando eu tiver uma conta já patrocinada, eu não vou fazer isso. E aí você fica num ciclo em que você mesmo não sabe o que você está fazendo. E você não sai do lugar, você está sempre voltando, sempre girando, porque você não estabeleceu regras, você não estabeleceu parâmetros e você não segue um plano. Você está sempre girando. Terceira coisa, aprenda a exercitar a sua paciência. Eu sei que isso é uma coisa extremamente difícil para nós, porque nós somos condicionados a ser produtivo, a ser efetivo. Então, se eu vou trabalhar, se eu sei que o meu trabalho é esse daqui, o subconsciente ele vai querer que eu faça, eu pegue a operação, que eu faça trade, que eu seja produtivo. A profissão de ser trader, ela é uma profissão que você tem que aprender a ser paciente. A gente é paciente o tempo todo. Ser paciente vai te dar as melhores oportunidades. Então, entenda que muitas vezes você vai passar horas na frente do gráfico, você vai passar talvez o dia inteiro sem fazer nenhuma operação porque o preço não deu a configuração que você queria, o mercado não deu a oportunidade que você queria. Entender que você tem que ser paciente e mudar o seu consciente para trabalhar de uma forma em que muitas vezes você tem que não fazer nada é extremamente difícil. Mas se você não fizer isso, você não vence. Então, se você achar que por você estar trabalhando, você tem que estar fazendo alguma coisa, isso é um problema, porque você vai se ver de repente 1, 2, 3, um dia sem fazer absolutamente nada no mercado
e você vai achar que você está sendo improdutivo, quando na verdade você está sendo extremamente produtivo. Vamos no cenário básico. Você de repente esperou a melhor oportunidade para pegar um movimento longo e esse movimento ele não aconteceu hoje, só que você pegou amanhã e de repente você fez um lucro tão grande que já aliviou a sua semana inteira. Agora você de repente ficou forçando o movimento um dia antes, de repente forçando, e aí até você pega o movimento amanhã. Só que você tem que pagar o que você ficou devendo e aí o lucro ele acaba sendo bem menor. Isso acaba sendo uma dificuldade. Eu vivencio isso na pele, porque eu tenho sala operacional. Muitas vezes eu sinto a ansiedade dos alunos. Eles falam aqui tem trade, ou muitas vezes eu nem tenho trade e eles estão clicando. Então pode dar certo? Pode, cara. Mas e no longo prazo? Será que vai ser interessante no seu processo todo? Então é isso que você precisa entender. E exercitar isso desde o início vai fazer muita diferença lá na frente. Porque tudo o que você vai fazendo e você vai criando esse hábito, automaticamente vai ficando mais fácil. E quando você vê resultado nisso, fica muito mais fácil. A gente precisa, querendo ou não, de prêmio. Então, se eu estou fazendo um esforço, eu estou fazendo determinada coisa, a gente tem que ver algum resultado nisso, senão a gente acaba desanimando. Não desanimando, né? Depende do amor que você tem nisso e aí a gente volta no tópico anterior. Mas se você está indo para uma academia e você não vê resultado, você vai continuar, mas vai chegar uma hora que você vai falar, pô, tô aqui e não tô vendo resultado, então você precisa ver esse resultado para você continuar firme fazendo aquelas mesmas coisas. E tudo isso que eu tô falando para vocês, continuar fazendo vai te dar resultado. Então automaticamente o resultado vem, você vai criando esse hábito e vai chegar uma hora que você vai estar performando de uma forma tão natural e que o seu capital ele vai começar a crescer, você vai ter facilidade para aprovar suas contas, você vai ter tranquilidade para fazer as operações e vai perdendo essa ansiedade de ter que clicar toda hora, de ter que fazer trade a todo momento, vai conseguindo gerenciar o seu capital com mais tranquilidade ou gerenciar suas contas de testes com mais tranquilidade. Então exercitar a paciência é um fator determinante e é muito importante que vocês entendam isso. Então, pega todas essas dicas que eu dei para vocês, coloca na ponta do lápis, começa a exercitar, tenha uma rotina regrada todos os dias e faça a mesma coisa todos os dias. Ah, hoje eu vou dormir tal horário, então a partir de hoje eu vou dormir tal horário. Ah, eu vou acordar todo dia esse horário, então a partir de hoje eu vou acordar todo dia esse horário. Qual que é a minha rotina? Crie o hábito de ter uma agenda, faça uma agenda, se planeje, não seja pego de surpresa, senão de repente você tem uma operação que você está esperando, mas aí você precisou fazer alguma outra coisa, sair correndo e você acaba perdido. Isso aqui você tem que ser profissional. Então você tem que levar isso aqui muito a sério. Não negligencie nenhum desses passos. Como eu já disse outras vezes para vocês, aqui vocês vão ter todo tipo de dicas importantes e que vão levar vocês realmente ao caminho da consistência. É claro que é uma fatia pequena do que a gente tem na mentoria, na sala, mas é o suficiente já para vocês darem os primeiros passos. Eu queria agradecer o feedback de vocês, as mensagens que vocês têm me mandado nas redes sociais. Comenta sempre aí também no vídeo para ajudar a engajar o canal, chegar em mais pessoas. Tenho visto que está atingindo pessoas aqui de Portugal também, isso é muito interessante para mim. E é isso, galera. Quanto mais eu puder compartilhar com vocês e puder ajudar, não deixo de responder ninguém, estou sempre ajudando. Sempre uma honra poder fazer parte do processo de vocês. São coisas que se eu soubesse lá atrás teriam encurtado muito a minha jornada. Então vai encurtar a jornada de vocês, eu tenho certeza. Beleza? Então, se o vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o like, verifica se você está inscrito, comenta, curte. Vambora, até o próximo.